E a gente volta a falar sobre a situação no Rio Grande do Sul. Vamos conversar ao vivo com o professor de Geografia Física da FMU, Alexandre Evaso. Professor, muito boa tarde para você. Agradeço já a sua participação aqui na primeira edição do Fast News. E eu já começo com a minha primeira pergunta, né? O que pode ter causado esse desastre no Rio Grande do Sul? Barragens sem manutenção, mal projetadas, podem de fato ter resultado nesse desastre que a gente vem acompanhando nos últimos dias? O próprio região, né, o Rio Grande do Sul, está, de certa forma, em uma posição geográfica que favorece esses efeitos climáticos intensos? Boa tarde, Soraya. Muito obrigado por me receber aí no Fast News mais uma vez. Então, fazendo, né, as considerações, na verdade, o que acontece não é que as estruturas, né, de contenção não são ruins. A questão é que elas estão desatualizadas, considerando os últimos 20, 30 anos aí, que nós temos algo mais evidente em termos de mudança climática. Mudança climática já vem ocorrendo há mais tempo do que isso, mas isso ficou mais evidente e aí rapidamente as estruturas, né, já não têm a mesma eficiência, né, em exercer as suas funções originais, né? Afinal, esse sistema aí de contenção foi criado no início dos anos 1970. Com que base, né, eles construíram isso? Tivemos um evento em 1941, né, em que você atingiu aí 4,76 metros, e agora, neste evento, né, apenas, né, em pleno 2024, que superou 5 metros, ou seja, superou com folga, né, o máximo aí de 1941. Aí o que acontece? Desde a década de 1970, a manutenção, né, não é, né, a manutenção prioritária realmente, né, e tudo. Claro que há necessidade aí de sempre renovar vedações, consertar eventuais rachaduras que possam surgir nessas estruturas, porque afinal é uma estrutura que está muito próxima da água, né? E qualquer interação com a água requer uma manutenção permanente e bastante, né, importante. De fato, essa marca histórica que o senhor apontou agora há pouco, né, do Rio Guaíba, que atingiu de fato essa marca de mais de 5 metros, atingida às 8 horas da manhã deste sábado, e a informação é de que isso, a cheia que invade o Guaíba, em Porto Alegre, bateu esse novo recorde, passou da maior enchente que ocorreu na capital, como o senhor pontuou, em 1941. As últimas medições apontavam para um nível de 4,77 metros, isso na sexta-feira, ou seja, 1 centímetro a mais do que há 83 anos. É bastante. As cidades brasileiras, o senhor acredita que continuam despreparados para esse quadro climático, né, que não é de hoje, que cientistas, estudiosos vêm apontando para eventos climáticos cada vez mais intensos? Infelizmente, sim, né? Infelizmente, elas não têm um preparo, até porque essas mudanças se tornaram mais evidentes, né? Eu diria aí, no último quarto de século, né? Nos últimos 25 anos, isso ficou mais evidente. Mas, infelizmente, os municípios, né, sejam brasileiros ou em outras partes do mundo, elas ainda estão tomando o pé, digamos assim, da situação, porque é uma situação dinâmica, volátil, porque nós estamos agora aprendendo quais são os impactos efetivos das mudanças, né, que já vem acontecendo aí desde o passado. É algo que se pode planejar? Sim. É algo que nós podemos preparar, nós podemos projetar, há uma possibilidade, usando técnicas de estatística, da própria engenharia, inclusive, né? Quando você faz, por exemplo, a projeção de canais, né, de rios retificados, faz-se o cálculo aí de 1000 anos, por exemplo, é um cálculo da engenharia voltado para justamente
cobrir, né, situações aí de exceção. Contudo, infelizmente, né, o cálculo aí que foi feito para criar toda essa estrutura na década de 1970 não foi capaz de chegar aqui mal chegou no primeiro quarto do século XXI, né? Justamente por quê? Porque você teve mudanças climáticas que não eram esperadas ou não eram tão estudadas quanto naquela época. E aí os engenheiros, os técnicos, né, enfim, eles projetaram as coisas com base no quê? No passado, né? Que é um cálculo responsável, mesmo assim. Você pega, né, todo um período, faz o cálculo em cima e você consegue criar uma estrutura que, com alguma sobra, consiga dar conta, né, de eventos que são sazonais ou eventos que são esperados dentro de uma determinada periodicidade. Professor Alexandre, comigo hoje aqui no Fast News, o nosso comentarista Cristiano Vilela. Vou convidar ele para participar também dessa nossa conversa. Cristiano, pode fazer sua pergunta. Professor, um bom dia, uma boa tarde, satisfação recebê-lo. Professor, o senhor colocou bem sobre essa situação de mudança climática e de que o quadro hoje ele é diferente do que há 30, 40, 50 anos, quando muitas dessas obras foram feitas. Agora, especialmente pegando o caso do Rio Grande do Sul, pegando o caso de Porto Alegre, que tem um rio cortando, né, o município, quais são as medidas que deveriam ser adotadas nesse sentido? Seria no sentido de aumentar barragens? Seria no sentido de uma reformulação das edificações? Porque acredito eu que boa parte dos gaúchos e dos porto-alegrenses devem estar agora com medo que talvez não tivessem mais, porque não tinham já uma memória efetiva daquele grande desastre de 70, 80 anos atrás. Boa tarde, Cristiano. Muito obrigado pela pergunta. Então, o que acontece é que, assim, você precisa aperfeiçoar as estruturas, criar, né, estudar novos mecanismos, porque cada caso é um caso. Por exemplo, nós podemos resgatar aí Nova Orleans, né, que enfrentou o furacão Katrina, também resultado de uma mudança climática, né, categoria 5, né, chegou na costa ali no Golfo do México e tudo. Mas, por exemplo, a estrutura de previsão que havia mesmo em 2005 lá nos Estados Unidos foi minimamente capaz de fazer com que as pessoas evacuassem aquela área e pudessem salvar as suas vidas. Muita gente perdeu suas vidas mesmo assim e tudo, mas a catástrofe poderia ter sido maior. Com relação às estruturas, né, óbvio que as estruturas que você encontra em Porto Alegre, na região, e comparadas com Nova Orleans, são ligeiramente diferentes, dado o sítio, né, em que essas cidades foram construídas. Embora haja uma certa similaridade, porque nós temos ali o Rio Guaíba, né, então praticamente Porto Alegre fica numa espécie, né, de estreito, né, de terra ali entre, né, o Rio Guaíba e o Oceano Atlântico. E com isso, você precisa ter estruturas que deem conta desse contexto de forma que consiga efetivamente, né, proteger as pessoas. Só que assim, as estruturas humanas vão chegar a um ponto que elas dão conta, mas a partir de um certo ponto, infelizmente, poderão não dar mais conta, tá? Principalmente se houver uma elevação do nível do mar com essas mudanças climáticas, né? Até 2040, 2050, a gente não sabe qual será exatamente o nível do mar, né? E Porto Alegre, assim como todas as cidades litorâneas de várias partes do mundo, de todas as partes do mundo, na verdade, irão enfrentar esse tipo de desafio, né? Então, talvez construção, né, de barragens, de diques e tudo, seja um negócio aí do futuro para tentar salvar as grandes cidades litorâneas aí do planeta Terra.
Professor, trazer uma fala da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que falou, né, dessas dificuldades enfrentadas, né, pelas pessoas ali que vivem nessa região e avalia que o Brasil teve um chamado apagão de política climática nos últimos 4 anos, né? Queria ouvir também a sua análise a respeito disso e como que se constrói, né, essa capacidade até adaptativa em relação aos eventos climáticos das cidades, como alcançar também uma cidade resiliente, né? Porque se a gente está falando de eventos climáticos há anos atrás, 80 anos, 1941, mas a região do Rio Grande do Sul viveu uma situação muito parecida há pouco menos de um ano. Então, mal se recuperou da última enchente, dos últimos temporais e já está vivenciando um novo de grandes e maiores até intensidades. Sim. Olha, na verdade, assim, eu não vou entrar na questão, na opinião política específica, né, da ministra, mas eu diria o seguinte, que há um apagão em termos de políticas climáticas muito maior do que apenas 4 anos, né? Infelizmente, os governos não têm sido capazes, e eu falo agora em termos abrangentes, não é o governo brasileiro apenas, mas os governos do mundo inteiro vêm tratando um pouco as mudanças climáticas com um certo desdém, como algo que impede a questão do desenvolvimento e tudo mais. Porém, muitos dos impactos que nós sentimos hoje são decorrentes dos últimos 150 anos de desenvolvimento econômico e industrial, né? Então, eu não diria que é o único motivo, né? Mas acontece que se você olhar a emissão, por exemplo, de carbono, de vulcões, de uma série de fenômenos naturais, há um cálculo, sim, de que a atuação humana também acrescenta a isso. Então, você tem mudança climática, sim, que é uma somatória tanto dos ciclos naturais, mas que são potencializados pela ação humana. E isso vem sendo tratado por todos os governos do mundo de uma forma um tanto dúbia, um tanto com menos prioridade, né? Para se ter ideia, existem países no Oceano Pacífico, né? Vanuatu, por exemplo, são países que vão sumir simplesmente com as mudanças climáticas, porque o nível do mar vai subir e, eventualmente, aquele país, como está já no nível do mar, vai simplesmente desaparecer ali do mapa, né? Você já vai ter exilados, né? Em relação a mudanças climáticas, tá? Então, eu acho que é um pouco exagerado simplesmente encapsular isso nos últimos 4 anos de governo, mas você tem sim uma amplitude aí de vários governos brasileiros, não só isso, mas também você tem os governos de outros países que também não levam em consideração. Caso dos Estados Unidos, caso da China, caso de outros países industriais, claro, uns mais, outros menos, mas assim, em sua maioria não está sendo levado suficientemente a sério. Professor, só para a gente encerrar essa entrevista, vou pedir até para o senhor dar uma resposta um pouco mais resumida. O que você vê como sendo as perspectivas futuras, né, para lidar com esses impactos das mudanças climáticas em enchentes e também desmoronamentos? Bom, em primeiro lugar, é preciso saber exatamente, né, há uma grande segurança em saber quais seriam os efeitos, por exemplo, de um El Niño e de um Laninha. Então é preciso, daqui para frente, projetar estruturas, projetar construções, criar soluções da engenharia para lidar exatamente num contexto exatamente de uma mudança climática, talvez incluir outras variáveis nos cálculos, né, que levem em consideração isso, e preparar as cidades exatamente para esse tipo de situação. Você não tem assim um pacote fechado de soluções, mas é preciso
convocar aí, né, a classe dos engenheiros, né, e por aí vai, para elaborar novas coisas que sejam mais dinâmicas e que permitam às cidades superarem desafios. Mas, como eu disse, existem limites aí também para a própria construção humana, né? Principalmente considerando cidades litorâneas que estão sob um desafio e sob uma pressão muito forte. São muitos os desafios, sem dúvida. Conversamos com o professor de Geografia Física da FMU, Alexandre Evaso. Professor, mais uma vez, nossos agradecimentos. Obrigada pela sua participação e todas essas explicações. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Boa tarde. Obrigado, Soraya. Obrigado por me convidarem.